Quinta-feira, aqui estamos para mais uma edição do nosso querido Pão das Três, um encontro promovido pela Igreja Batista em Vila das Belezas para alcançar os seus membros, os amigos, membros de outras igrejas. Então, neste primeiro momento do nosso encontro, o nosso muito boa tarde aos queridos irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Boa tarde também aos demais irmãos, membros de outras igrejas, batistas ou não. Obrigado também a alguns que nem são crentes, não são evangélicos, embora tenham a sua forma de crer, de ter fé em Deus, mas não tem nenhum vínculo com nenhuma igreja evangélica. O nosso boa tarde, o nosso muito bem-vindo. Desejamos que a palavra de Deus nesta tarde alcance a todos os nossos corações, todos que aqui estamos. Louvamos a Deus por esta tarde. Louvamos a Deus por esse encontro. Louvamos a Deus por essa riquíssima oportunidade. Assim sejam todos bem-vindos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos estudando as cartas do Apocalipse, aquelas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, e hoje estamos exatamente na carta à igreja de Sardes. Então precisamos prestar muita atenção ao que nos diz o Senhor Jesus Cristo ao escrever essa carta, né? É uma carta escrita há 2000 anos atrás, né? Um pouco mais que isso, um pouco menos, mas com mensagem urgente para os nossos dias, especialmente quando se pensa no significado daquela igreja, né, para os nossos dias. É algo a se pensar com muita seriedade. Bem-vindos, meus irmãos. Deus nos abençoe, Deus nos dirija nesses minutos, quase uma hora, que vamos passar aqui juntos. Bem, pensando nesta carta, né, e nas coisas que ainda vamos considerar, mas no conteúdo e no significado dela, escolhi o hino 116, que é Desejo da Alma. É o 116 do nosso cantor cristão. Vem Espírito Divino, grande ensinador. Vem, descobre às nossas almas Cristo, o Salvador. Aqui é um apelo, né, que faz a nossa maior escritora dos hinos do cantor cristão, Fanny Jane Crosby. Um apelo que faz para que o Espírito Santo venha desvendar, descobrir, né, as nossas almas, quer dizer, mostrar as nossas almas, tirar o véu das nossas almas. Em geral usamos essa expressão aos olhos, né? Mas aqui é um desejo da alma, de ver, de conhecer, de se aproximar de Cristo Jesus. Uma mensagem muito bonita, e eu convido você para cantar nesse primeiro momento as 2 primeiras estrofes. Vem Espírito Divino é a primeira, e depois vem, demole os alicerces da enganosa paz. Tudo a ver com a carta à igreja de Sardes. Vem Espírito Divino, grande ensinador.
as nossas almas, Cristo Salvador. Cristo Mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, obre o teu amor. Vem, demole os alicerces da enganosa paz, aos errados concedendo salvação verás. Cristo Mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, obre o teu amor. Esse hino é uma oração, né, que fazemos com esse apelo que mencionei inicialmente, pedindo que o Espírito Santo do Senhor, ele que veio para nos fazer lembrar todas as coisas que Jesus havia ensinado, para que ele venha e nos faça lembrar e nos faça compreender. Esse é o sentido de descobrir as nossas almas. Vamos orar ao Senhor? Agradecemos, bondoso Deus e Pai, a bênção de ter o Teu Santo Espírito dirigindo a nossa vida, orientando-nos em todos os momentos, em todas as situações. Para isso, usando a palavra, os ensinamentos de Cristo Jesus, que aqui deixou, nós te louvamos agradecidos, Pai querido, pela liberdade que temos ainda de ler a Tua palavra, estudá-la e proclamá-la. Rogamos que o Senhor nos abençoe nesta hora que vamos mais uma vez fixar os nossos olhos na Tua palavra e a ela dedicar toda a nossa atenção. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos lê-la com cuidado, possamos compreendê-la e possamos guardá-la em nosso coração. Pedimos a Tua bênção para todos os irmãos conosco nesta tarde, uma bênção extensiva aos seus familiares, aos seus amigos, às pessoas por quem oram e a quem testemunham, aquelas pessoas a quem desejam vê-las salvas. Nós pedimos que essa bênção, Pai, seja extensiva a toda essa gente, a todas essas pessoas. Pedimos que o Senhor venha guardar o nosso coração e a nossa mente para que o nosso entendimento seja perfeito acerca da Tua palavra. Fala-nos, ó Deus, ensina-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sardes, Apocalipse capítulo 3. Então já estudamos 4 igrejas, essa é a 5ª igreja, a igreja de Sardes. Capítulo 3, os versos de 1 a 6. Aí nós lemos assim, ó. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te.
E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, muito fácil a gente guardar certas coisas acerca dessas cartas, né? Porque todas elas seguem um padrão, né? Jesus se apresenta e ele diz a quem está dirigindo, endereçando esta carta, fala do conhecimento que tem sobre a igreja. Em geral, vem algum elogio ou ou alguma repreensão. Na verdade, essas coisas não aparecem em todas as cartas, né? Pouquíssimas, né? Mas são pouquíssimas que não recebem algum elogio e poucas também que sofrem, que não sofrem uma reprimenda. Então, e depois nós temos uma instrução para cada igreja e acompanhada de uma promessa e com o encerramento clássico em todas as cartas: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, o que nós sabemos já dessa região, já que isso tem sido bastante repetido aqui, é que nós estamos pensando na região da Ásia Menor, onde estavam essas igrejas, né? E quase toda essa região, se não toda, hoje, é exatamente a região da Turquia, já em nossos dias, né? Mas Sardes, por exemplo, era uma cidade muito importante, muito antiga. Sardes foi capital de um antigo império muito rico, que era o Império de Lídia, e Sardes era a capital, né, construída sobre uma rocha, né, era uma cidade alta, segundo os estudiosos, com uma elevação de 500 metros. Então, uma cidade muitíssimo importante, perto do rio, achou-se muito ouro, onde os seus imperadores, os seus reis ficaram muito ricos. Era um antigo império muito rico, depois foi dominado pelo Império Medo-Persa. Então, já por essa referência, vocês já sabem que estamos falando aí de 6 séculos antes de Cristo Jesus, né? Mas ela vem na época em que situa-se essa carta, né, essa carta é escrita, essa cidade era uma cidade já decadente, né? E parece-me não, claramente a igreja também era uma igreja decadente. Então, vejam, meus queridos irmãos, como a nossa atenção hoje está voltada para uma igreja que nos traz tristeza, especialmente quando nós pensamos na representatividade dela para os nossos dias, seja para a igreja, seja para cristãos. E eu fiquei muito triste lendo sobre essa igreja, né, procurando artigos e informações sobre esta igreja, sobre essa cidade. E um pastor disse uma coisa que eu fiquei bastante triste. Ele disse que essa igreja representa, a igreja de Sardes representa, em nossos dias, as igrejas e os cristãos que morreram espiritualmente e não perceberam. Ora, é difícil a gente ler uma coisa dessa e não parar para pensar na triste realidade em que nós nos encontramos hoje.
muitos cristãos e muitas igrejas morreram espiritualmente e não tiveram ou não se deram conta disso, quer dizer, não perceberam o estado miserável em que se encontram igrejas e cristãos em nossos dias, né? Mas isso não nos assusta e, na verdade, não nos surpreende, né? Mas quando lemos informações que atestam essa verdade, aí a gente fica triste, né? Por exemplo, procurei saber de informações sobre o IBGE acerca das pesquisas que fazem e li um dado mais recente, não tive, mas um dado trazido pelo IBGE falando sobre os cristãos que abandonaram a fé, que se afastaram da igreja, ou que se tornaram crentes apenas nominais. E foi uma coisa surpreendente. Até 2005, havia cerca de 4% dos crentes, né, que haviam se desviado, se afastado, embora numa população como o Brasil isso é muita gente. Mas de 2005 para 2009, esse número subiu assustadoramente, foi para 14%, e isso já representava em 2009 um número aí por volta de 4 milhões de crentes que se desviaram, que se afastaram, que se distanciaram da igreja, e a expressão usada lá é 4 milhões de desigrejados. Agora, quem acompanha o que está acontecendo na igreja hoje, assim, mais de perto, sabe que esse grande salto não aconteceu, não foi entre 2005 e 2009. De 2009 para cá, esse número subiu assustadoramente, né? Mas não consegui achar os dados desses últimos anos. Mas a gente pode fazer uma projeção, pelo que a gente sabe hoje, de que, olha, há milhões, vários milhões de pessoas que se distanciaram da igreja. Então, esse pastor que fez essa citação, que há pouco eu disse, é que essa igreja representa as igrejas de hoje e os cristãos de hoje que morreram espiritualmente e não se deram conta. É com muita tristeza, né, que a gente recebe essa informação. E aí a carta segue trazendo várias informações, vários pontos a serem considerados, né, por nós, os cristãos em Cristo Jesus, né? Vamos então lendo e fazendo alguns comentários. Carta a Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Uma coisa que me chama a atenção é que não importa como a igreja está, assim nós lemos na carta a Éfeso, a Esmirna, a Tiatira, a Pérgamo e a Sardes, e vai acontecer com Filadélfia e Laodiceia. Jesus Cristo continua tendo a igreja e os pastores em suas mãos. Isto é extremamente consolador e isso também renova ou fortalece a nossa esperança, né? Graças a Deus as coisas não estão perdidas, né? No meio do caminho, no meio da jornada, aqueles que desistem, aqueles que se desestimulam, né? Mas a igreja continua e sempre tendo oportunidade para dar uma virada, né, na sua vida. Então, o mesmo acontece com essa igreja aqui. Vejam as palavras de Cristo Jesus, né? Então, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Basta a gente lembrar
de Jeremias capítulo 11, a gente sabe de quem é que se está falando aqui, né? Naquela passagem messiânica, então ali consta, Isaías anuncia aquele que vem, e vem com os 7 espíritos de Deus. Não precisamos pensar que Deus tem 7 espíritos, né? 7 espíritos, o número 7 no Apocalipse, como todos os números são simbólicos, e 7 sempre representa alguma coisa muito grande, a totalidade, a perfeição. Isso quer dizer apenas que Jesus Cristo, ele é o Consolador, ele tem o espírito, né, do conselho, o espírito da sabedoria, o espírito do conhecimento, né, o espírito de fervor. Então, é uma forma de mostrar como Jesus tem a capacidade perfeita de conhecer todas as coisas, e não somente conhecer na medida em que as coisas acontecem, mas Jesus conhece todos os motivos por que determinadas coisas acontecem. Nenhum fato ou nenhum aspecto de qualquer fato escapa ao conhecimento de Cristo Jesus. Então, aquele que tem os 7 espíritos é aquele para quem não adianta a gente dizer: Senhor, a minha intenção foi outra, né? Eu não tive intenção de dizer isso, como a gente usa uns para com os outros, quando orgulhosamente não quer se desculpar e nem pedir perdão. Eu não tive a intenção. A pessoa teve a intenção de ferir e disse: eu não tive a intenção. Mas diante de Jesus Cristo, esse argumento não vale nada, porque ele conhece as motivações do nosso coração, né? O que é que diz o Salmo? Eis que a palavra ainda não saiu de minha boca e o Senhor conhece todas as coisas, me cercas por trás e por diante, né? Sabes o meu deitar, o meu levantar, de longe, e por aí vai. Então, Jesus Cristo, aquele que tem os 7 espíritos, a perfeição, o conhecimento absoluto, que envolve o fato, as causas do fato, as consequências do fato, as motivações do fato. Jesus Cristo conhece todas essas coisas e nada escapa ao seu conhecimento. E tem as 7 estrelas. Ele mesmo disse que as 7 estrelas são os anjos ou os pastores das igrejas. Então, eu já mencionei há pouco que acho esse fato interessante, né? Aqui nós já passamos por igrejas muito boas, igrejas que só receberam elogios sem nenhuma repreensão, e igrejas com uma situação muito ruim, que é o caso dessa aqui, né? É uma igreja morta, né? Jesus vai dizer isso logo mais, a gente vai ler no versículo adiante. É uma igreja morta, mas é igreja de Cristo Jesus. E ele tem a igreja em suas mãos, tem os pastores em suas mãos, e tem planos, tem perdão para oferecer e instrução a dar à igreja, e oportunidade ele tem para dar à igreja para que ela mude a sua situação. Agora, se ela persistir em não mudar, ele disse: não virei a ti. E aí, Jesus não está falando da segunda vinda dele, não. É algum juízo dele mesmo que ele exercerá sobre aquela igreja, sobre o crente. Muitas vezes o crente sofre por escolhas erradas, né, que fez, e mesmo depois de ser admoestado, mesmo depois de ser orientado. Há crentes que a gente orienta, que a gente aconselha: olha, sai disso, foge disso, você vai estragar a sua vida. E, embora nos ouça, né, por educação, mas continua na sua vida de pecado, de desobediência. Aí, algumas vezes, o juízo vem, porque também é aquela lei de causa e efeito, né? Então, o que você planta, você vai colher, né? Não é isso que a Bíblia diz? Aí Jesus diz assim no verso 2: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Agora, não é uma pessoa que não gosta da igreja que está dizendo isso.
Porque acontece às vezes pessoas saírem da igreja e acabam dizendo aquela igreja é morta, aquela igreja não vai para lugar nenhum. E às vezes é um desabafo. Na verdade, o problema estava com ele, né? Às vezes pode estar com a igreja também. Mas quem está falando isso aqui não é alguém que saiu com raiva da igreja, não é alguém que saiu com raiva do pastor, não é alguém que saiu com raiva de alguém, de um grupo, né? Não é alguém que se sentiu, né, e vitimizado, alguém que sofreu preconceito, nada disso. Quem está dizendo isso é o Senhor da igreja, é o nosso supremo pastor, Cristo Jesus. Tens nome de que vives, mas estás morto. Quem está falando é aquele que conhece toda a igreja, todas as ações da igreja. Mas aí vem, bom, se alguma igreja recebeu alguma crítica, essa aqui está para lá de crítica, né? O próprio Cristo mostrar que a igreja está morta, né? O que é uma igreja morta? É uma igreja que perdeu o seu fervor. A igreja nasce como resultado do trabalho evangelístico, uma congregação. Estou me referindo ao trabalho batista. Nasce como um ponto de pregação, muitas vezes. Hoje em dia, nasce como um pequeno grupo numa casa, né? Ou numa cidade. É uma igreja que quer alcançar outra cidade que não tem trabalho, abre um pequeno grupo lá, depois cresce, daqui a pouco é um ponto de pregação, depois uma congregação, aí depois uma igreja, e aquela alegria, e a igreja trabalha para o seu crescimento. E às vezes, depois, a igreja, por alguma razão, se acomoda, esfria, e foi o que aconteceu naquela igreja. Olha um dado importante sobre a reforma, né? A reforma que aconteceu no século XVI, né? Todos os cristãos, todos não, mas em sua grande maioria, os cristãos mais envolvidos com o evangelho sabem que no dia 31 de outubro de 1517, né, foi aquele dia em que Lutero afixou as 95 teses, né, na igreja, na catedral, né, de Wittenberg, e esse fato está relacionado à grande reforma protestante, né? Muitas pessoas falam disso com muito vigor, embora as suas atitudes como crentes não sejam tão fervorosas, né? Mas lembram-se da história, celebram essa história mais do que a própria vida em Cristo hoje em dia. Bem, mas de qualquer forma, foi um período de um fervor muito grande, de uma luta muito grande, né, em defesa da fé, e as igrejas se tornaram fervorosas. Mas o que aconteceu algum tempo depois? Tudo aquilo pelo que lutaram, né, porque a igreja, então, aquele período todo de igreja, conhecido como a Igreja Católica, o domínio da igreja durante toda a Idade Média, e a luta porque a igreja tinha se associado ao Império Romano, muitas dessas igrejas que lutaram depois fizeram a mesma coisa. Olha, a igreja luterana, né, que se tornou se filiou também, se associou ao Estado, se tornando a religião oficial, e a igreja anglicana, né, no Reino Unido, na Inglaterra. Então fizeram a mesma coisa, depois de passado aquele fervor, aquele entusiasmo. Então nós precisamos olhar para as nossas igrejas e trabalhar para que ela não perca o entusiasmo missionário, né? E assim a gente faz de acordo com as possibilidades, com que o tempo permite, com que o momento permite. Mas a igreja deve estar atenta para que tudo aquilo que ela puder fazer pelo trabalho, pela evangelização, pela salvação de almas, pela edificação de vidas, ela deve fazer. Então, não é o fervor, por exemplo. Hoje algumas pessoas, por exemplo, estão lutando hoje de forma errada. A nossa igreja está trabalhando, a nossa igreja está evangelizando, né?
Alguns grupos estão fazendo, porque podem, outros têm mais dificuldade, mas fazendo os encontros de pequeno grupo, encontros de oração. E todos os dias nós temos a exposição da palavra de Deus. A nossa igreja faz isso, através desses dois trabalhos de promoção do Evangelho, que é o Pão das Três, que acontece todos os dias, menos quarta e domingo, porque quarta e domingo nós temos os cultos, aqueles cultos oficiais da igreja, mas hoje praticamente no mesmo modelo, né? Porque é o que o tempo, o momento nos permite fazer. Então a gente vai e faz. Agora, briga-se algumas vezes, né? Porque a gente não está voltando aos cultos presenciais. Então, isso aí é um desvio de foco para a necessidade do momento. A nossa luta no momento é assim: a gente não pode se encontrar presencialmente? Não. Então, o que é que a gente pode fazer? Então, surgiram essas ferramentas nesse momento oportuno e as igrejas, algumas investiram até pesado, a nossa igreja nem investiu. Eu estou fazendo esse trabalho com o meu celular, cada pastor faz com o seu celular em sua própria casa. Os nossos cultos nós fazemos com aparelhagem simples, até de alguns próprios irmãos que estão ali fazendo a filmagem e transmitindo. A nossa igreja nem investiu pesado, né? E está fazendo o trabalho do mesmo modo. Então, essa é uma forma da gente manter o ardor, o fervor missionário. Então, faça o que você pode fazer. E se você está entre aqueles lutando, sofrendo, reclamando porque o culto não voltou, os cultos presenciais não voltaram ainda, olha, tem até uma coisa importante que eu ia falar depois, mas o momento agora é oportuno. Ontem, ou foi hoje, foi publicado no grupo dos pastores aqui da nossa associação, que o pastor Genilson, que é o presidente da nossa convenção, ele publicou que nesse período da pandemia, né, de março até agora setembro, 110, 112, eu acho que foi isso, esse número. Você lembra do que eu falei? Lembra não, né? Não, mas pode falar aqui, estamos ao vivo. Cento e alguma coisa, 120 pessoas, pastores batistas, morreram nessa epidemia. Pandemia. Hein? Pandemia. Nessa pandemia. Eu falei outra palavra? Epidemia. É pandemia, mais do que epidemia. Olha, 20% desses pastores, então dava 24 pastores, então foi 140 o número. 140 pastores morreram nesse período e 20% morreu por causa do Covid, ou da Covid, como você preferir, as duas expressões são aceitas, da Covid-19. Então, 24 pastores nesse período morreram por isso. Às vezes, algumas pessoas, especialmente pessoas mais novas, que estão pensando em algumas atividades que gostam muito, 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 muito. E, de fato, são atividades gostosas. As atividades na igreja são muito gostosas. Mas a gente precisa ver, num período desse, em que o mundo está assustado, que nós, os crentes, também morremos. Há pessoas achando que é covardia da igreja ficar fechada, né? E então abrem a boca, né? Rasgam o verbo, fazem as suas publicações, mas são publicações e comentários inconsequentes, né? Se não prestarmos atenção, algumas pessoas podem contrair e, tendo já alguma comorbidade, acaba o vírus, que é muito forte, ele é letal quando encontra um organismo fragilizado por uma outra doença. A gente não precisa perder as nossas ovelhas por isso. Os nossos idosos ainda podem viver um pouco mais. Então, não é prudente, não é sábio, né, criar situações favoráveis para o contrair esse vírus e levar amigos nossos, irmãos nossos queridos ao óbito. Para que isso? Nós estamos pregando o evangelho do mesmo jeito.
Agora, saudade dos nossos encontros, qual é o crente que não tem? Qual é o pastor que não quer isso? Eu estou falando aqui numa distância enorme, né, das pessoas. É bom depois do culto a gente pegar na mão, a gente se abraçar, beijar alguns, abraçar outros, cumprimentar outros, bater um papo gostoso, matar a saudade. Isso é coisa muito boa, né? Mas não é isso que faz uma igreja. O que faz a igreja é a sua vida de oração, é a sua vida de testemunho, de proclamação do Evangelho, e é isso que nós estamos fazendo com alegria, com sinceridade e com muita responsabilidade, né? Então, a, a igreja, ela perde o seu fervor, não é quando ela deixa de se encontrar para os encontros sociais, para matar saudade, essas coisas. A perda do fervor da igreja é quando ela não evangeliza mais, ela não ora mais, ela não vai mais aos cultos de oração, né? Então, é disso que se trata, né? Muito bem. Então, nós não queremos que a nossa igreja e nem que a nossa vida seja uma representação ou uma reprodução do que aconteceu na igreja de Sardes. Nós não queremos ser uma igreja morta-viva e nem queremos ser cristãos vivos-mortos, de forma nenhuma. Nós vamos aproveitar sempre para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. E em lugar de você querendo ficar outras coisas, ore pelo trabalho que está sendo feito e faça-o também. Participe dos encontros, dos seus grupos. É isso que você deve fazer. É o foco em Cristo, no Evangelho, né? Não olhe para as coisas ruins, olhe para as coisas boas que estamos fazendo e que podemos fazer. Faça também. Ore por isso. Trabalhe, meu irmão. Ajude. Reme na mesma direção que a gente pode ir longe, né? Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Olha, a igreja é morta, ainda tem gente lá. É por isso que sempre há um remanescente. É por isso que igreja não deixa de ser igreja. Por mais fragilizada que esteja uma igreja, Jesus Cristo diz, e a igreja que... Olha, ele trata como igreja. A igreja que está lá na Vila das Belezas, a igreja que está em Santo Amaro, a igreja que está em Itapecerica, a igreja que está em São Paulo, a igreja que está em Pernambuco, Maranhão, a igreja que está no Rio Grande do Sul, né? A igreja que está no Mato Grosso, a igreja que está em Roraima, então a gente vai aí nos 4 pontos cardeais. As igrejas, elas podem estar pequenininhas, com muitos problemas, mas Cristo Jesus, que sabe o que é a igreja, ele as trata como igreja. O pastor, por mais limitado que seja, Jesus Cristo está dizendo, ele é uma estrela que está em minhas mãos. E basta colocar-se nas mãos de Jesus Cristo para que coisas extraordinárias, boas, úteis aconteçam quando nós nos colocamos nas mãos de Cristo Jesus. Então, porque achei, ser vigilante confirma o restante que estava para morrer. Então, tem gente boa lá ainda. Lembra-te no verso 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Agora, você tem que prestar atenção nisso aqui, né? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. O que é que a igreja faz? O que é que o crente faz? O que é que o membro da igreja está fazendo com aquilo que ele está ouvindo? Com aquilo que ele está recebendo? Ele está botando na gaveta? Ou está colocando na sua vida, no seu jeito de viver? Nós estamos pregando. A nossa igreja tem pregadores, tem pastores, tem professores de EBD, tem líderes de ministérios e todos lutando para fazer o seu trabalho, para alcançar, né, as pessoas do seu grupo. E aí a palavra de Cristo é, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. É ouvir, é pelo ouvir da palavra de Deus que vem o arrependimento, né? Arrependimento, a confissão, e a nossa fé é renovada. A fé não vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus,
E aí Jesus aqui está, né, uma ameaça. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. O crente que não ouve a palavra de Deus vai ser surpreendido, né? Seja na volta de Cristo, mas aqui não é o caso. Aqui é um castigo, né? É um juízo que Jesus Cristo impõe sobre aquele rebelde que recebeu a orientação para se arrepender, não se arrependeu, para voltar atrás e não voltou, né? Então virei como um ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas. Essa expressão alguma dá um pouco de tristeza, né? Algumas, e significa pouquíssimas pessoas. Tens algumas pessoas que não se contaminaram ou que não contaminaram suas vestes. Poucas pessoas na igreja ainda viviam. Agora Cristo diz, estão para morrer e não morreram. Então é um trabalho que se deve ser feito com essas pessoas. Não se contaminaram. E aí a promessa de Cristo é, andarão comigo de branco, porquanto são dignas disso. Promessa de Jesus Cristo, seguida de mais duas promessas muito boas aqui. Aos que sobrevivem, não importa o que a maioria da igreja está fazendo, ele se consagra, ele se preserva, ele não vai nessa enxurrada de pessoas apaixonadas pelo pecado e por desviar-se da fé, mas ele permanece. Aí Cristo diz no verso 5, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Né? De maneira nenhuma. Essa é a promessa que ele faz. O livro da vida, todos nós sabemos, é o livro em que os nomes dos salvos estão escritos. E Jesus Cristo diz, não riscarei o seu nome do livro da vida. A igreja lá, Jesus Cristo diz, está morta, né? Mas há os vivos lá dentro. E esses, os seus nomes continuarão no livro da vida. Outra coisa, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Haverá um momento, né, em que é como se Jesus Cristo chegasse dizendo, meu Pai, aqui está, esse é nosso, né? Esse ouviu o Evangelho, esse me recebeu como Senhor e Salvador, nasceu de novo, ouviu a minha palavra, guardou a minha palavra. Esse é o testemunho de Jesus em nosso favor. Mas então, por favor, né? Vivamos sóbria e piamente, quer dizer, santamente, na presença de Deus e dos homens. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Bem, o que foi que o seu ouvido ouviu hoje? Qual foi o seu entendimento sobre a carta de Sardes, sobre a situação dela, o que ela representa para os nossos dias? Eu não vou me esquecer disso. Sardes representa igrejas e cristãos que morreram espiritualmente e nem perceberam que morreram. Estão na igreja, a pessoa canta, a pessoa vai para o culto, mas está morta, não tem relação pessoal, relacionamento pessoal com Deus. Vamos orar, entre outras coisas, por isso também. Vamos orar? Vou colocar logo uma gratidão aqui. O irmão Francisco agradece pelo pastor Paulo, pastor de Maringá, né? Já conhecido dos irmãos que oram conosco aqui, né? Já está em casa, está melhor, graças a Deus. Continuamos orando, né? Hoje nós falamos sobre o Covid-19 e aqui nós temos pessoas que precisam das nossas orações, né? Uma família inteira na nossa igreja está com Covid-19. Tina, José Carlos e André, esposa, esposo e filho, todos com Covid-19. Graças a Deus, eles estão com sintomas leves, né? São fortes, graças a Deus por isso.
mas estão positivos. Orar pelo pai da Jéssica, né, um pedido já feito aqui pelo acidente que ele sofreu. Orar pela Maria Fernanda, né, que é da Deudina. A Deudina tem pedido oração e houve várias manifestações, né, no grupo das mulheres sobre a oração, expressando o desejo que Deus abençoe a Maria Fernanda. Continuamos orando por Gabriel Santana, o Douglas, da Cleusa, né, Cleusa Domingos, a Ete, orar pela Neia, continuamos, Valdir e Vera, pedido da Ruth. A gente continua orando pelo Giuseppe. Continuamos orando pelo Severino, no exato momento em que a Juraci coloca ali alguma coisa sobre o Severino, né? Será internado. Ele será internado, né? Para fazer uns exames. Bem, a gente continua orando, viu, Juraci? Todos os dias o nome do Severino é mencionado aqui. Eu acho que a Igreja Batista Vila das Belezas já conhece muita gente lá do meu sítio, da minha família e amigos, né? Porque a gente tem hoje essa proximidade. Olha o que faz esse instrumento, né, de comunicação. Vamos orar pelo Guilherme e Vinícius, que são amigos da Ivone. Orar por Silvete? Silvete, é um pedido da Gilda. A nossa irmã Tata, o nosso irmão Wilson, a nossa irmã Antônia. E orar pelos idosos e pelos irmãos enlutados, né? Por falar em pessoas enlutadas, alguns irmãos conheceram, já faz muito tempo, foi membro da nossa igreja, a nossa irmã Maria do Carmo Salviano. Ela faleceu, né? Foi sepultada ontem. Então essa família também está enlutada, as nossas orações. E orar, né? Já se anda pensando aqui em São Paulo, pelo menos, já se anda aí projetando vacina para dezembro, né? Vamos ver, Deus é que sabe de todas as coisas, mas a gente continua orando para que haja uma vacina, orar pelas autoridades, pelos desempregados, né? Tomara que essa vacina não vire uma politicagem também, porque já é um pouquinho fruto dela, mas vamos orar, né? Tudo aquilo que for bom para o povo, a gente deixa a politicagem de lado e agradece a Deus pelo bem que isso pode fazer a muitas pessoas, né? A igreja não se envolve com política, muito menos com politicagem, né? A gente ora a Deus. Então vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós louvamos agradecido, Senhor, pela bênção desta tarde, por esse encontro com tanta alegria, esse encontro de adoração, esse encontro de oração, esse encontro de estudo da Tua Palavra, esse encontro também de desafios para a nossa vida de oração. Ó Deus, esses nomes todos que acabamos de ler, ó Pai, nós os colocamos no Teu trono de graça e de misericórdia, pois é exatamente ali que a alma humana encontra o refúgio e a misericórdia de que tanto precisa e a graça que salva. Querido Deus, muito obrigado por Jesus Cristo, teu Filho. Obrigado pelo teu Santo Espírito que nos dirige, que corrige a nossa vida. Toma em tuas mãos, Pai, esses irmãos enfermos. Obrigado pela melhora de outros. Abençoa os irmãos enlutados, abençoa os irmãos hospitalizados ou que vão se hospitalizar para exame. Nós pedimos que o Senhor cuide de cada detalhe, Pai querido. Abençoa os nossos irmãos que trabalham em hospitais, em clínicas, em laboratórios de saúde, os irmãos que trabalham como dentista, como médico, enfermeiros, assistentes sociais, pedimos também por aqueles que trabalham em segurança. Toma em tuas mãos, ó Deus, as nossas famílias, as nossas igrejas, sobretudo para que continuem sendo espiritualmente vigorosas, fortes e firmes. Abençoa, ó Deus, o nosso mês de missões nacionais.
Ajude a nossa igreja para que apresente e ofereça uma boa oferta, que todos os nossos irmãos e os irmãos de outras igrejas, em suas igrejas, façam a mesma coisa, levantem uma boa oferta para a obra missionária. Guarda o nosso país, Senhor. Guarda o nosso país, os nossos governantes, os nossos políticos. Ó Deus, que o teu Santo Espírito possa dar uma chacoalhada naqueles que estão trabalhando para o mal e abençoar aqueles que estão trabalhando para o bem. Só o Senhor sabe em que grupo cada um deles está. Aceita a nossa oração, Pai, e abençoa-nos nesta tarde. Nós oramos agradecidos, no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, nós vamos cantar as 2 estrofes que anunciei no começo. É o hino 116 do nosso cantor cristão. Nós vamos cantar as 2 últimas estrofes e eu quero que você cante. Cante comigo, né? Quem sabe canta junto. As 2 últimas estrofes. Vem, reveste a tua igreja. Primeiro, nós pedimos para que ele tire os alicerces da enganosa paz. E agora vamos pedir que ele venha revestir a igreja de poder e luz. É a 3ª estrofe, que cantaremos a 3ª e a 4ª. Vem, reveste a tua igreja de poder e luz. Vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Cristo, Mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, cobre o teu amor, maravilhas soberanas, outros povos vêm, ó, derrama a mesma bênção sobre nós também. Cristo, Mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, cobre o teu amor. Queridos irmãos, nosso Pão das 3 desta tarde, de 24 de setembro. Chegamos ao fim. Deus abençoe a nossa vida, nossas famílias. Deus abençoe a nossa igreja. Deus abençoe você, abençoe sua igreja, o trabalho da sua igreja. Deus abençoe. Tenham todos uma boa tarde, uma boa noite e deixo aqui o nosso grande abraço a todos os queridos irmãos e amigos. Até mais.